Eu sempre fui um homem cético. Fantasmas, maldições e qualquer história sobrenatural nunca passaram de invenções para mim. Porém, naquela noite tudo mudou, com um telefonema. Era quase meia-noite e eu estava sozinho, lendo um livro no sofá da sala. O som do telefone então cortou o silêncio como uma faca, ecoando pela casa vazia. Levantei-me com certa irritação para atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, rouca e trêmula, sussurrou apenas uma frase. Eles estão aqui. Não vá até a casa de número 77. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação caiu abruptamente. Por um momento eu fiquei encarando o telefone, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. A casa de número 77 era uma velha residência abandonada no final da rua. Todos na vizinhança falavam dela com um misto de medo e curiosidade. Diziam as más línguas que a casa era amaldiçoada e que aqueles que lá entravam jamais voltavam os mesmos. Claro, nunca acreditei nessas histórias, mas algo na voz daquela mulher mexeu comigo. Uma mistura de desespero e medo que eu não consegui ignorar. Decidi voltar ao meu livro e esquecer o ocorrido. Mas aquilo ficou praticamente impossível. Cada pequeno ruído na casa parecia amplificado. O vento lá fora fazia as janelas tremerem e a lâmpada da sala começou a piscar várias vezes, lançando sombras estranhas nas paredes. Quando finalmente olhei para o relógio, percebi que já era meia-noite. E foi então que algo dentro de mim começou a mudar. Sim, a curiosidade, talvez misturada com uma pitada de loucura, me fez pegar a minha velha lanterna e sair em direção à casa de número 77. A rua estava mergulhada em um silêncio sinistro. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. Quando cheguei à frente da casa, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. As janelas estavam quebradas e a porta de madeira carcomida pelo tempo. Aquilo mais parecia olhos e bocas de uma criatura faminta. A porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar, contra todos os meus instintos. Resolvi aceitar. Ao cruzar a entrada, fui tomado por um cheiro de mofo e podridão. O ar era pesado, difícil de respirar. Minha lanterna iluminou um longo corredor, coberto de teias de aranhas e manchas escuras no chão, que poderiam muito bem ser sangue ou algo assim. Enquanto eu avançava, comecei a ouvir um som baixo, como um murmúrio vindo de algum lugar no andar de cima. O som parecia me chamar, como um lamento, sussurrando diretamente em meus ouvidos. Subi as escadas lentamente, sentindo cada degrau ranger sob meus pés. Quando cheguei ao topo, vi uma porta entreaberta no meio do corredor. Meu coração então começou a bater mais forte. Empurrei a porta com cuidado. E a lanterna então revelou um quarto vazio, exceto por um enorme espelho encostado na parede. Mas não parecia um espelho comum. A superfície do espelho parecia turva, como se algo se movesse dentro dele, sob a camada de vidro. De repente, senti uma presença atrás de mim. Girei a lanterna rapidamente, mas não havia nada. Voltei a olhar para o espelho e percebi que algo estava diferente. Um homem estava refletido lá dentro, de frente para mim, embora o quarto estivesse vazio. Ele era alto, com braços anormais e longos, e sua cabeça pendia em um ângulo grotesco. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a se mover. Quando finalmente me encarou, senti o sangue gelar em minhas veias. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios e profundos, e sua boca se abriu em um sorriso que não deveria ser possível para um ser humano. Ele então deu um passo em minha direção. Apesar de estar preso no espelho, o som de seus passos ecoava pelo quarto. O vidro começou a vibrar e a se rachar, como se estivesse prestes a se quebrar. Foi o suficiente para me fazer correr daquele lugar maldito. Desci as escadas tropeçando e quase caí. O som
dos passos atrás de mim se tornava mais alto, mais próximo. Quando eu olhei para trás, não via nada, apenas as marcas das pegadas no chão. Corri para fora da casa e só parei quando estava na segurança da rua. Ao olhar para trás, vi a porta da casa de número 77 se fechar sozinha em um estrondo assustador. Quando cheguei em casa, ainda ofegante, tranquei todas as portas e janelas. Mas algo estava errado e diferente. O silêncio da minha casa parecia estranho, mais denso, como se estivesse sendo observado. Foi então que o telefone tocou novamente. Atendi com as mãos trêmulas e aquela mesma voz feminina sussurrou: "Você viu, não viu? Agora ele está com você." Antes que eu pudesse responder, senti algo atrás de mim. No reflexo da janela, vi os mesmos olhos vazios me encarando. Girei rapidamente, mas não havia nada. Desde aquela noite, minha vida se tornou um pesadelo. Vejo vultos nos cantos dos olhos, ouço sussurros à noite e espelhos. Nunca mais consegui olhar para um sem sentir que algo está me observando de volta. Seja lá o que for, ele veio comigo e sei que está esperando o momento certo para sair. Se ouvir o telefone tocar, tarde da noite, e alguém lhe avisar para não entrar em algum lugar, ouça. Algumas portas nunca deveriam ser abertas e algumas presenças nunca deveriam ser encontradas.